Capítulo 1332. Por que o documento confidencial que estou enviando menciona a utopia? O que há de tão especial neste lugar? Reticências. Muitos pensamentos passaram pela mente de Wendell quando ele ouviu um zumbido. Neste momento, sentiu como se fosse adoecer devido ao esforço excessivo. Wendell rapidamente se forçou a se acalmar. Ele relembrou cuidadosamente todas as experiências que encontrou depois de chegar à utopia e descobriu que não havia problemas com cada detalhe. Todas eram coisas que ele poderia encontrar na vida diária. A única coisa que o deixou desconfortável foi que sua chegada foi coincidente demais. Era comum a locomotiva a vapor parar no último minuto devido a uma tempestade, mas parar em algum lugar relacionado ao documento confidencial em suas mãos não poderia ser explicado como coincidência. Wendell olhou para o documento confidencial sobre a mesa com uma expressão solene. Hesitou se deveria abri-lo e lê-lo com atenção. Talvez seja apenas uma menção passageira à utopia. Minhas ações violarão gravemente os assuntos internos. Talvez este seja o relatório de um certo agente de inteligência que investiga secretamente a utopia. O conteúdo decidirá se eu sobreviverei até certo ponto ou morrerei. Depois de lutar por um tempo, Wendell olhou pela janela para o céu escuro da noite e pegou o documento. Somente estando vivo alguém poderia considerar o castigo. Tendo-se decidido, Wendell rapidamente retirou o envelope do lado de fora e folheou os arquivos digitados dentro dele. Enquanto lia, sua mão tremia ligeiramente. Ele sentiu um arrepio percorrer suas costas. Mesmo a fornalha acesa não ajudou. Independentemente do ângulo de leitura, o relatório confidencial em suas mãos indicava que havia algo errado com Utopia, com a cidade inteira. Esta pode ser uma cidade que não existia no mundo real. Wendell sentiu a boca ficar seca, como se tivesse ouvido os passos da morte aproximando-se lentamente dele com uma foice. Instintivamente, quis se levantar, mas no final se controlou e não reagiu precipitadamente. Isso porque podia sentir pares de olhos olhando para ele na escuridão lá fora, no quarto de cima e no corredor lá fora. O que devo fazer? Até agora, nada de anormal aconteceu. Isso significa que se eu não soubesse de nada, é possível que eu estivesse seguro e bem ao amanhecer. Eu li muitas informações, e se eu mostrar precipitadamente que já sei sobre o estranho ambiente ao meu redor, isso só faria com que o perigo surgisse antes do tempo. No entanto, não posso simplesmente não fazer nada e deixar meu destino à sorte. Wendell lembrou de todos os perigos que havia experimentado antes e rapidamente se decidiu. Ele estava preparado para retornar imediatamente à locomotiva a vapor e, até certo ponto, ficar longe da utopia. Pelo menos, a maioria das pessoas eram normais, enquanto a cidade estava cheia de perigos. Claro, Wendell não poderia simplesmente voltar correndo daquele jeito. Tinha que agir normalmente, como se tivesse saído do hotel no meio da noite para retornar à estação da locomotiva a vapor. Em meio a seus pensamentos, Wendell guardou seu relatório confidencial e levantou-se calmamente. Vestiu o casaco e colocou a cartola. Então, com a bagagem em uma das mãos e o guarda-chuva na outra, caminhou calmamente até a porta e girou a maçaneta. Neste momento, o corredor estava escuro, com apenas algumas lâmpadas a gás em ambos os lados do corredor emitindo uma luz que não era forte o suficiente. Mal havia sinais de vida humana no ambiente silencioso, ele podia ouvir um alfinete cair. Quando Wendell entrou no corredor, o piso de madeira sob seus pés fez um leve rangido. Estava tão claro na noite silenciosa que soou longe. Com uma leve carranca, Wendell intencionalmente deu um passo normal à frente e se aproximou da escada no meio do corredor. Ele caminhou sem preocupações e não tinha intenção de agir furtivamente.
Ao ver as escadas se aproximando, de repente ouviu um rangido atrás dele. Senhor, onde você está indo? Uma voz masculina ligeiramente rouca e intermitente soou nos ouvidos de Wendell. O corpo de Wendell enrijeceu. Ele se virou lentamente e viu a porta de madeira da sala de serviço aberta. Um servo saiu e ficou nas sombras da porta. Ele sorriu rapidamente e disse calmamente: "Tenho um item importante na locomotiva a vapor. Tenho medo de que alguém o leve embora, então não tenho escolha a não ser voltar agora." Nesse ponto, ele resmungou baixinho: "Um assassinato aconteceu no hotel. Não quero mais ficar aqui. Não consigo dormir de jeito nenhum. Eu sinto muito." O servo curvou-se ligeiramente e respondeu: "Não vou espalhar a notícia." Wendell assentiu com uma promessa e depois subiu as escadas de volta. Talvez tenha sido devido à pouca iluminação da noite, ele andou com muito cuidado. Cada passo era como caminhar à beira de um precipício. 1 degrau, 2 degraus, 3. Wendell, que estava de guarda contra o atendente atrás dele, finalmente voltou ao primeiro andar. Naquele momento, nenhuma única pessoa estava presente no saguão do hotel. Todos os itens estavam escondidos na escuridão, e a luz fraca do lado de fora criava uma silhueta borrada, como monstros ansiosos para devorar pessoas. Wendell olhou para frente e atravessou o saguão escuro antes de chegar à porta. Assim que ele abriu a porta e saiu, de repente ouviu alguns sons farfalhantes atrás dele. Era como se houvesse ratos se movimentando ou como se alguém se aproximasse dele com passos leves. A nuca de Wendell ficou dormente, mas ele conteve o impulso de correr. Levantou a cabeça normalmente e olhou para o céu que já havia parado de chover. Então, ele inalou o ar frio e fresco e seguiu para a estação da locomotiva a vapor. Acelerou o passo, parecendo que estava com medo da noite e ansioso para terminar esta jornada. Enquanto caminhava, Wendell viu uma placa com o canto do olho. Escritório Telegráfico de Utopia. O escritório telegráfico. Talvez eu possa tentar entrar furtivamente e enviar um telegrama de emergência para o quartel-general de Backlund e para a base militar de Skelson. Dessa forma, posso ansiar pelo resgate dos semideuses. Se eu realmente estiver preso aqui e não puder sair, esta será a única maneira de me salvar. Wendell pensou por um momento antes de dar alguns passos na diagonal, chegando à entrada do escritório telegráfico de Utopia. Ele não estava com pressa para encontrar um lugar para entrar. Em vez disso, concentrou sua atenção e ouviu os movimentos lá dentro. Depois disso, ouviu sons intermitentes de respiração pesada. Isso fazia com que Wendell ocasionalmente sentisse que não havia ninguém lá dentro e, às vezes, sentia que havia mais de uma pessoa lá dentro. De repente, o som da respiração parou. Todos os cabelos de Wendell se arrepiaram. Sua intuição lhe disse que uma pessoa estava parada silenciosamente atrás da porta do telégrafo. Sem qualquer hesitação, Wendell desistiu imediatamente de enviar um telegrama. Ele passou pela porta e continuou avançando. Durante o resto da viagem, até mesmo uma rajada de vento deixou Wendell tremendo de medo. Ele estava com medo de encontrar um perigo desconhecido. O tempo passou lentamente enquanto Wendell experimentava o tormento. Finalmente, chegou à entrada da estação da locomotiva a vapor e viu que a porta estava bem fechada. Ele não pôde entrar. Isso não era um problema para Wendell. Ele primeiro passou o guarda-chuva para a mão esquerda que carregava sua bagagem, depois foi para o lado e encontrou uma parede. Com um toque na palma da mão, ele se ergueu no ar e pulou facilmente. Depois de pousar os pés firmemente no chão, Wendell soltou um suspiro de alívio e começou a caminhar em direção à plataforma sem pressa. Naquele momento, um som inaudível de passos pôde ser ouvido atrás dele.
O que você está fazendo aqui? Uma voz profunda e rouca soou. Os dedos dos pés de Wendell se contraíram quando o suor frio começou a escorrer por suas costas. Ele não hesitou. Enquanto se preparava para a luta, fez seu corpo girar lenta e rigidamente. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foi uma lanterna de vidro clássica, seguida pelo funcionário de antes. Wendell exalou e resmungou: não é apropriado que você apareça em tal ambiente em uma noite assim. Como cavalheiro, você deve evitar assustar os outros. Não sou um cavalheiro, respondeu o funcionário de maneira hostil. Wendell apontou para o canto da plataforma. Vou ao banheiro. Ele já havia observado o ambiente e o layout da plataforma no início do dia. Então por que você está aqui? O trabalhador perguntou. Estou perdido, Wendell respondeu simplesmente. Depois disso, ele ignorou o funcionário e caminhou em direção ao banheiro. Atrás dele, o funcionário assistia silenciosamente, sem dizer uma palavra. Isso causou muito estresse mental a Wendell, mas ele manteve sua marcha muito bem. No banheiro, sob a iluminação das luminárias de parede, Wendell levou quase 1 minuto para aliviar a tensão do corpo e fazer xixi com sucesso. Depois de retornar à locomotiva a vapor, Wendell finalmente encontrou uma sensação de segurança ao olhar para os passageiros deitados em suas camas. Nas horas seguintes, ele não dormiu nada e ficou em guarda contra qualquer acidente. Assim que a compreensão de Wendell sobre a passagem do tempo diminuiu, o céu gradualmente iluminou e dispersou a escuridão. Nas 2 horas seguintes, os viajantes que foram para a Utopia voltaram um após o outro. Alguns compraram uma garrafa de vinho tinto local. Alguns pareciam abatidos. Pareciam ter sido espancados ou estavam de ressaca. Wendell era muito cauteloso com eles, mas não conseguiu descobrir nada de incomum nos detalhes. Finalmente, o apito soou quando a locomotiva a vapor começou a se mover lentamente. Em meio aos sons estridentes, o trem saiu da estação de Utopia. Depois disso, passaram por outro clima escuro e sombrio. Felizmente, nenhuma tempestade caiu e o sol rapidamente atravessou as nuvens e iluminou o solo. Para Wendell, tudo isso era normal. Estava assim desde que ele chegou à Utopia na noite passada. Se não fosse pelo relatório confidencial escondido perto de seu peito, definitivamente não teria acreditado que havia algum problema com a Utopia. Quando a locomotiva a vapor chegou à próxima parada, que todos conheciam, Wendell finalmente relaxou. Ele sentiu como se seu cérebro doesse com uma pulsação, como se sua energia tivesse sido drenada. Neste momento, rapidamente relembrou sua experiência na Utopia. Recordando-se, Wendell de repente endireitou-se. Ele havia usado a desculpa de ir ao banheiro na noite anterior, mas carregava sua bagagem e um guarda-chuva. Ele não parecia um passageiro que acabara de descer de um trem a vapor. O funcionário da estação não percebeu isso, ou melhor, já havia descoberto, mas não o expôs por algum motivo desconhecido. Fala meus tchucu-tchucu, então, sabiam que faltam exatamente 100 capítulos para finalizar LDM? Parece até uma conspiração divina faltar exatamente esse número redondinho. Sei não, hein? Talvez seja um sinal para encomendar o último combo de LDM. Ponto.